Gente, o que o youtuber Felca falou sobre a congregação cristã no Brasil chocou o Brasil todo. Antes de anunciar essa notícia bombástica, peço que se inscrevam no canal e comente de qual cidade estão assistindo esse vídeo. O que aconteceu na noite de sexta-feira em uma de suas lives no canal do YouTube de Felca pegou absolutamente todo o Brasil digital de surpresa e estabeleceu um marco histórico completamente inesperado no universo dos influenciadores cristãos brasileiros. Em um vídeo que durou exatos 2 horas e 43 minutos, alcançou 4,2 milhões de visualizações em apenas 18 horas. Gerou mais de 180 mil comentários. O youtuber mais polêmico e controverso do cristianismo nacional proferiu palavras que reverberaram como um verdadeiro tsunami pelas redes sociais de todo o país e pelos grupos evangélicos de milhões de brasileiros. Era aproximadamente 20 horas e 15 de uma terça-feira aparentemente comum quando algo absolutamente extraordinário e sem precedentes históricos começou a tomar forma no estúdio caseiro de Felca, em São Paulo. O influenciador digital, conhecido nacionalmente por suas críticas contundentes às denominações tradicionais, análises polêmicas sobre líderes religiosos e exposições controversas de escândalos evangélicos, havia anunciado durante o fim de semana que faria a revelação mais impactante e surpreendente de toda a minha carreira como youtuber cristão. A atmosfera nos comentários ao vivo estava visivelmente carregada de expectativa sem precedentes. Milhares de seguidores de todos os estados brasileiros aguardavam ansiosamente o início da transmissão. Influenciadores digitais de diversas vertentes cristãs, pastores de múltiplas denominações, jornalistas especializados em assuntos religiosos e até mesmo críticos ferrenhos do trabalho de Felca estavam conectados para testemunhar o que o youtuber mais controverso do meio evangélico brasileiro estava preparando para compartilhar com seus 3,8 milhões de inscritos. Com uma expressão visivelmente diferente de sua postura habitual, mais combativa e irônica, Felca se posicionou diante da câmera carregando uma pilha impressionante de documentos, fotografias e anotações manuscritas que despertaram imediatamente a curiosidade intensa de todos os espectadores conectados. Sua esposa, Samara, observava discretamente do canto do estúdio com uma expressão que misturava orgulho e apreensão, como se soubesse que algo verdadeiramente transformador estava prestes a acontecer. Galera, seguidores fiéis, pessoas que me acompanham há anos, e também aqueles que me criticam constantemente mas não perdem um vídeo meu. Começou com uma voz notavelmente diferente de seu tom habitual, mais serena mas carregada de uma emoção palpável que poucos haviam presenciado antes em seus vídeos. Venho diante de vocês hoje para compartilhar algo que transformou completamente minha visão sobre cristianismo autêntico, humildade ministerial e integridade denominacional no Brasil. A mudança radical no tom de Felca foi imediatamente percebida pelos espectadores. Os comentários ao vivo se multiplicavam exponencialmente, com milhares de pessoas expressando surpresa pela diferença na postura do influenciador, habitualmente mais sarcástico e crítico do YouTube evangélico brasileiro. Durante estas últimas 12 semanas, prosseguiu Felca com uma sinceridade visível que surpreendeu até mesmo seus seguidores mais antigos. Vivi uma jornada investigativa e espiritual que mudou radicalmente não apenas minha perspectiva sobre denominações evangélicas brasileiras, mas principalmente minha compreensão sobre o que significa verdadeiramente servir a Deus com autenticidade, transparência e propósito divino genuíno, longe dos holofotes e da busca por reconhecimento midiático. O chat ao vivo explodia com milhares de mensagens por segundo. Espectadores acostumados com décadas de vídeos polêmicos e análises críticas estavam visivelmente intrigados pela mudança radical no tom e na abordagem do youtuber mais controverso do cristianismo digital brasileiro. Felca continuou sua declaração com palavras que começariam a abalar as estruturas do YouTube evangélico do país. Quero falar hoje especificamente sobre uma descoberta que fiz, uma investigação que realizei secretamente ao longo dos últimos 3 meses em uma denominação que, confesso honestamente diante de todos vocês, eu havia criticado, zombado e ridicularizado injustamente durante anos em meus vídeos anteriores. A menção de uma investigação secreta sobre uma denominação previamente criticada
despertou imediatamente a curiosidade intensa de milhões de espectadores conectados. O que exatamente Felca havia descoberto que o levará a mudar radicalmente suas posições históricas sobre alguma igreja evangélica? Que tipo de revelação poderia ter impacto suficiente para motivar uma retratação pública tão dramática do influenciador mais implacável do YouTube cristão? Estou falando especificamente, declarou o youtuber com voz crescentemente emocionada, da Congregação Cristã no Brasil, uma denominação que durante anos critiquei publicamente em meus vídeos por considerá-la antiquada, fechada, tradicionalista demais. E principalmente por sua postura silenciosa diante das polêmicas evangélicas contemporâneas que eu tanto gosto de abordar em meu canal. A reação nos comentários foi de surpresa absoluta e incredulidade total. Nunca antes Felca havia admitido publicamente ter julgado erroneamente qualquer pessoa ou denominação, muito menos uma igreja que havia ridicularizado consistentemente ao longo de anos de conteúdo digital polêmico. Mas durante estas últimas semanas, continuou o influenciador com uma humildade que chocou profundamente toda a sua audiência. Uma série de eventos completamente inesperados me conduziu a uma jornada de descoberta que me fez perceber que eu havia cometido um erro gravíssimo, uma injustiça terrível que precisa ser confessada publicamente diante de Deus e de todos vocês que me seguem. A confissão pública de erro por parte de Felca causou ondas de choque em todo o YouTube evangélico brasileiro. Milhares de comentários expressavam surpresa, emoção e até mesmo lágrimas ao presenciar tamanha demonstração de humildade genuína de um influenciador conhecido por sua postura raramente flexível e frequentemente sarcástica. O youtuber abriu sua primeira pasta de documentos, retirou várias fotografias impressionantes, relatórios detalhados e anotações manuscritas meticulosas, e fez a declaração que mudaria completamente o rumo de seu vídeo e chocaria profundamente toda sua audiência. Durante minha investigação infiltrada em mais de 40 templos da Congregação Cristã no Brasil, em 15 estados diferentes, descobri uma realidade espiritual, administrativa e social tão profunda, tão autêntica e tão transformadora que me obrigou a reavaliar completamente tudo o que eu pensava saber sobre cristianismo verdadeiro no Brasil contemporâneo. As fotografias que Felca começou a mostrar para a câmera revelavam cenas absolutamente extraordinárias. Templos extremamente simples mas impecavelmente organizados, congregações orando em silêncio profundo com reverência genuína, líderes servindo humildemente sem qualquer ostentação, famílias inteiras dedicadas à oração contemplativa autêntica, programas sociais silenciosos atendendo milhares de pessoas carentes. Primeira descoberta que me abalou completamente, continuou o youtuber com voz visivelmente emocionada. Em todos os 40 templos que visitei secretamente, disfarçado como visitante comum, em cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, e pequenas como Itapetininga e São João da Boa Vista, nunca, repito, nunca, presenciei um único pastor, ancião ou líder pedindo dinheiro aos fiéis, promovendo campanhas de arrecadação, vendendo produtos religiosos ou fazendo qualquer tipo de apelo financeiro durante os cultos. A revelação causou um impacto imenso no chat ao vivo. Em uma época onde campanhas de arrecadação, vendas de produtos ungidos e apelos financeiros se tornaram práticas extremamente comuns em grande parte do meio evangélico brasileiro, descobrir uma denominação que evitava completamente essas práticas era verdadeiramente revolucionário. Galera, continuou Felca com crescente intensidade emocional. Vocês que me acompanham há anos sabem que eu já fiz dezenas de vídeos expondo pastores que pedem dinheiro, que vendem óleo ungido, água do Jordão, lencinhos abençoados e toda sorte de absurdos financeiros. Mas na Congregação Cristã no Brasil, em 40 templos visitados, em 3 meses de investigação secreta, não encontrei nenhum caso sequer desse tipo de prática. A ênfase do influenciador na ausência total de comercialização religiosa contrastava marcantemente com o conteúdo habitual de seu canal, frequentemente dedicado a expor exatamente esse tipo de prática em outras denominações evangélicas. Segunda descoberta que transformou minha perspectiva completamente, prosseguiu Felca.
A congregação cristã no Brasil possui estatisticamente um dos menores índices de escândalos ministeriais, corrupção administrativa e divisões internas de todo o cristianismo brasileiro. Em 110 anos de existência, consegui documentar menos de 5 casos significativos de problemas morais ou administrativos envolvendo lideranças da denominação. Os dados históricos apresentados pelo youtuber contrastavam dramaticamente com o cenário evangélico brasileiro contemporâneo, frequentemente marcado por escândalos financeiros, morais e administrativos que Felca costumava abordar regularmente em seu conteúdo digital. O influenciador então fez uma confissão que surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos. Terceira descoberta que me humilhou profundamente. Descobri que enquanto eu construí uma carreira digital criticando denominações por sua busca de dinheiro, fama e reconhecimento, os líderes da congregação cristã no Brasil mantêm empregos seculares para se sustentar, servem gratuitamente em suas igrejas, recusam salários eclesiásticos e vivem com uma simplicidade que me envergonhou como cristão. A comparação implícita entre sua própria carreira como influenciador digital monetizada e a simplicidade dos líderes da CCB representava uma autocrítica pública raramente vista no universo dos youtubers evangélicos brasileiros. Quarta descoberta que me quebrantou completamente. Continuou com voz trêmula. A congregação cristã no Brasil possui uma das taxas mais altas de retenção e satisfação de membros do cristianismo brasileiro. Famílias inteiras permanecem fiéis à denominação por 4, 5, até 6 gerações consecutivas, não por pressão institucional ou manipulação emocional, mas por genuína realização espiritual e comunhão familiar autêntica. A estabilidade denominacional da CCB, em contraste com a migração constante de fiéis entre diferentes igrejas evangélicas que Felca frequentemente documentava em seus vídeos, sugeria um nível de autenticidade e satisfação espiritual raramente encontrado no cenário religioso contemporâneo brasileiro. Felca então compartilhou experiências pessoais que tocaram profundamente o coração de milhões de espectadores. Durante uma visita disfarçada a um templo da CCB em Campinas, presenciei algo que mudou para sempre minha compreensão sobre adoração genuína. Havia aproximadamente 400 pessoas reunidas em oração silenciosa total, sem música alta, sem pregação inflamada, sem manifestações espetaculosas. Apenas silêncio reverente, corações sinceramente voltados para Deus, lágrimas autênticas de gratidão e uma atmosfera de santidade que eu jamais havia experimentado em meus 15 anos frequentando igrejas evangélicas. A descrição da experiência de adoração simples mas profundamente tocante contrastava marcantemente com o estilo de culto evangélico contemporâneo que Felca costumava frequentar e ocasionalmente criticar em seus vídeos. Naquele momento, confessou o youtuber com voz visivelmente emocionada, questionei profundamente tudo que eu pensava saber sobre cristianismo autêntico. Será que eu havia passado anos promovendo e defendendo um tipo de evangelho baseado no entretenimento, no espetáculo, na agitação emocional artificial, enquanto estes irmãos simples haviam descoberto o verdadeiro segredo da comunhão íntima com Deus através do silêncio contemplativo, da humildade genuína e da simplicidade espiritual? A autocrítica profunda sobre sua própria trajetória como influenciador cristão representava uma revolução completa na perspectiva do youtuber mais controverso do meio evangélico digital brasileiro. Felca então compartilhou um testemunho pessoal que emocionou profundamente milhões de espectadores. Conheci o irmão Antônio, um ancião de 82 anos da CCB em Ribeirão Preto, que me contou ter servido como líder de sua congregação por 53 anos sem jamais receber um centavo de remuneração, sem jamais buscar reconhecimento público, sem jamais aparecer em redes sociais ou mídias digitais. Ele me disse algo que ficará gravado para sempre em minha memória. Jovem Felca, a maior alegria da minha vida é poder servir silenciosamente ao meu Senhor Jesus Cristo. Não preciso de câmeras, não preciso de likes, não preciso de seguidores. Preciso apenas da aprovação do meu Salvador. O testemunho do ancião da CCB ilustrava perfeitamente uma filosofia ministerial baseada no serviço humilde e completamente desinteressado, contrastando dramaticamente com a busca por visualizações, engajamento e monetização comum no universo dos influenciadores digitais cristãos.
A repercussão do vídeo de Felca começou a se espalhar exponencialmente pelas redes sociais evangélicas e seculares. Hashtag FelcaCCB se tornou trending topic nacional no Twitter, Instagram e TikTok simultaneamente em menos de 2 horas. Milhões de posts, compartilhamentos, reações e comentários demonstravam o impacto profundo que suas revelações estavam causando não apenas no meio evangélico, mas na sociedade brasileira como um todo. Quinta descoberta que me transformou completamente, prosseguiu o influenciador. A Congregação Cristã no Brasil mantém um dos programas de assistência social mais eficientes, abrangentes e silenciosos do cristianismo brasileiro contemporâneo. Documentei congregações que atendem dezenas de milhares de famílias carentes mensalmente, fornecendo alimentos, roupas, medicamentos, assistência médica, apoio educacional e acompanhamento espiritual, tudo custeado exclusivamente pelos próprios membros através de ofertas completamente voluntárias e espontâneas. A descrição detalhada do trabalho social silencioso da CCB demonstrava que a autenticidade espiritual se manifestava naturalmente em ação social prática, eficiente e sustentável, sem necessidade de marketing institucional, campanhas publicitárias ou promoção midiática. Felca então fez uma declaração que chocou completamente o universo dos influenciadores cristãos brasileiros. Como youtuber evangélico com quase 4 milhões de seguidores, criador de conteúdo digital há mais de 8 anos, e alguém que sempre se posicionou como defensor da transparência no meio evangélico, devo reconhecer publicamente que a Congregação Cristã no Brasil demonstra níveis de integridade, transparência administrativa, eficiência social e autenticidade espiritual superiores à grande maioria das denominações que eu sempre defendi e promovi em meus vídeos. A admissão de que a CCB superava denominações que ele havia promovido representava uma revolução completa em sua credibilidade como analista do cenário evangélico brasileiro e influenciador de opinião cristã. Sexta descoberta que me humilhou profundamente. Continuou com crescente emoção. Descobri que a Congregação Cristã no Brasil possui uma das taxas mais baixas de abandono da fé entre jovens e adolescentes de todo o cristianismo brasileiro contemporâneo. Enquanto outras denominações enfrentam um êxodo massivo de jovens para o mundo secular, a CCB mantém consistentemente cerca de 87% de seus jovens ativos, comprometidos e genuinamente satisfeitos com sua vida espiritual na igreja local. Os dados sobre retenção juvenil na CCB contrastavam drasticamente com a crise generalizada que praticamente todas as denominações evangélicas brasileiras enfrentavam com o abandono massivo da fé entre as gerações mais novas, tema que Felca havia abordado em dezenas de vídeos preocupados. O youtuber então revelou uma decisão que surpreendeu profundamente todos os espectadores, baseado em tudo que descobri. Investiguei e vivenciei durante estes 3 meses transformadores. Anuncio publicamente que estou dedicando os próximos 6 meses exclusivamente à produção de uma série documental completa sobre as práticas, metodologias e filosofias da Congregação Cristã no Brasil. Não para promover proselitismo denominacional, mas para documentar cientificamente um modelo de cristianismo que demonstrou eficácia extraordinária na formação de caráter, estabilidade familiar, desenvolvimento social e autenticidade espiritual. A proposta de dedicar meio ano de sua carreira digital à produção de conteúdo positivo sobre a CCB representava uma transformação radical na abordagem habitualmente crítica e polêmica que caracterizava o trabalho de Felca. Esta série documental, explicou o influenciador detalhadamente, não se destina a converter pessoas para a Congregação Cristã no Brasil ou abandonar suas denominações atuais. Seu objetivo é documentar, analisar e compartilhar metodologias comprovadamente eficazes na formação de cristãos maduros, famílias estruturadas, comunidades coesas e sociedades mais justas. A explicação de Felca demonstrava que sua proposta havia sido cuidadosamente elaborada para evitar proselitismo denominacional, focando exclusivamente na documentação científica e análise objetiva de práticas sociais e espirituais eficazes. O influenciador então compartilhou uma experiência pessoal que impactou profundamente milhões de espectadores. Durante minha visita infiltrada a um templo da CCB no interior de Minas Gerais, conheci uma família que me marcou eternamente. O Sr. João,
metalúrgico aposentado, a Dona Maria, dona de casa, seus 4 filhos adultos, todos casados, e 8 netos, totalizando 14 pessoas de 3 gerações diferentes, todos membros ativos da mesma congregação há décadas, todos com casamentos estáveis, todos com filhos bem educados e respeitosos, todos financeiramente organizados sem ostentação, todos genuinamente realizados espiritualmente. A descrição da família multigeracional estável e realizada contrastava marcantemente com a crise familiar generalizada que caracteriza a sociedade brasileira contemporânea, demonstrando a eficácia prática dos valores promovidos pela CCB. Perguntei ao Sr. João qual era o segredo de uma família tão grande permanecer unida e espiritualmente saudável. Continuou Felca emocionadamente. Ele respondeu com simplicidade tocante. Jovem, não há segredo complicado. Oramos juntos todas as manhãs e todas as noites. Lemos a Bíblia em família semanalmente. Frequentamos a igreja consistentemente. Vivemos aquilo que pregamos. Tratamos uns aos outros com respeito genuíno. E colocamos Deus acima de dinheiro, fama ou reconhecimento social. É só isso. O testemunho da família da CCB ilustrava perfeitamente como princípios simples aplicados consistentemente ao longo de décadas podiam produzir resultados extraordinários na coesão familiar, estabilidade emocional e realização espiritual. A repercussão do vídeo continuou crescendo exponencialmente. Influenciadores digitais de todos os segmentos começaram a reagir ao conteúdo, alguns expressando admiração pela humildade demonstrada por Felca, outros questionando suas novas posições. O debate estava sendo elevado para um nível de sofisticação raramente visto no universo digital evangélico brasileiro. O pastor e youtuber Iago Martins comentou em suas redes, independentemente de questões denominacionais específicas, a humildade demonstrada pelo Felca em reconhecer virtudes em uma tradição cristã diferente da sua representa um exemplo extraordinário de maturidade que deveria inspirar todos os criadores de conteúdo cristão. A validação de outros influenciadores cristãos respeitados elevava o debate para além de questões meramente pessoais, estabelecendo um precedente para análise objetiva e reconhecimento de virtudes interdenominacionais no meio digital evangélico. Felca então fez a declaração mais surpreendente de todo o seu vídeo. Como resultado desta jornada de descoberta transformadora, anuncio que estou iniciando um processo completo de reformulação em meu canal, minha abordagem de conteúdo e minha filosofia como influenciador cristão, incorporando elementos de simplicidade, humildade, transparência e autenticidade que aprendi com os irmãos da Congregação Cristã no Brasil. A proposta de reformulação completa de seu canal baseada no aprendizado com a CCB representava uma revolução sem precedentes na carreira do influenciador digital mais polêmico do cristianismo brasileiro. Esta reformulação incluirá, explicou o youtuber detalhadamente, redução significativa de conteúdo polêmico desnecessário, eliminação de thumbnails sensacionalistas e títulos clickbait exagerados, foco renovado em conteúdo edificante ao invés de destrutivo, produção de material educativo sobre desenvolvimento espiritual autêntico, e estabelecimento de critérios éticos mais rigorosos para a seleção de temas e abordagens. A amplitude das mudanças propostas em seu modelo de negócio digital demonstrava que a experiência havia causado uma transformação genuína e profunda na perspectiva profissional e pessoal do influenciador mais controverso do YouTube evangélico brasileiro. Felca então dirigiu palavras específicas aos seus milhões de seguidores, aos quase 4 milhões de pessoas que me seguem, aos que concordam comigo e aos que me criticam constantemente. Peço humildemente perdão por anos de julgamentos precipitados, críticas excessivamente duras e abordagens desnecessariamente polêmicas dirigidas à Congregação Cristã no Brasil e seus membros. Reconheço que minha atitude foi presunçosa, minha postura foi arrogante e minha abordagem foi frequentemente antibíblica. O pedido público de perdão aos seus seguidores representava um momento histórico de humildade e maturidade no universo dos influenciadores digitais cristãos brasileiros, estabelecendo um novo padrão para responsabilidade e ética no conteúdo evangélico digital. Sétima descoberta que me humilhou completamente. Continuou.
A Congregação Cristã no Brasil produz um impacto social mensurável e extraordinário nas comunidades onde atua. Através de pesquisa independente que encomendei, descobri que municípios com presença significativa da CCB apresentam consistentemente índices menores de criminalidade, violência doméstica, uso de drogas, abandono escolar e desemprego, além de índices superiores de estabilidade familiar, coesão social, voluntariado comunitário e desenvolvimento econômico sustentável. Os dados sociológicos apresentados validavam objetivamente o impacto transformador da CCB nas comunidades brasileiras, demonstrando que a autenticidade espiritual produz consequências sociais mensuráveis e duradouras. Felca então revelou planos extraordinários. Anuncio que destinarei 40% de toda a receita gerada por meu canal durante os próximos 12 meses para financiar pesquisas acadêmicas independentes sobre metodologias sociais e espirituais desenvolvidas pela Congregação Cristã no Brasil, em parceria com universidades brasileiras renomadas como USP, UFRJ e PUC. A decisão de investir uma porcentagem substancial de sua receita digital no estudo científico de práticas de outra denominação demonstrava o impacto profundo que a descoberta havia causado em sua perspectiva sobre responsabilidade social e investimento em conhecimento. O influenciador então compartilhou sua experiência mais impactante. Durante minha visita à sede administrativa nacional da CCB em São Paulo, fui recebido pelos anciãos responsáveis com uma hospitalidade cristã genuína que me envergonhou profundamente. Apesar de anos de críticas públicas que havia dirigido à denominação em meus vídeos, fui tratado com respeito sincero, dignidade humana e amor fraterno. O ancião principal me disse algo que transformou minha perspectiva para sempre. Irmão Felca, não guardamos ressentimentos contra críticas ou incompreensões. Cremos que Deus pode usar qualquer situação para glorificar seu nome e edificar sua igreja. Estamos disponíveis para qualquer diálogo construtivo que possa contribuir para o crescimento espiritual do povo brasileiro. A resposta graciosa e madura dos líderes da CCB às críticas históricas demonstrava uma magnanimidade cristã e sabedoria pastoral que contrastava marcantemente com as reações defensivas comuns no meio evangélico quando confrontado com críticas públicas. Oitava descoberta que me transformou, revelou Felca. A Congregação Cristã no Brasil desenvolveu ao longo de mais de um século um sistema de formação e seleção de liderança baseado exclusivamente no caráter cristão comprovado, maturidade espiritual demonstrada, dedicação consistente ao serviço voluntário e integridade moral inabalável, ao invés de critérios como carisma pessoal, habilidade de comunicação, capacidade de arrecadação financeira, influência social ou projeção midiática. O contraste entre os critérios de liderança da CCB e os padrões comuns no evangelicalismo contemporâneo brasileiro destacava filosofias completamente diferentes sobre qualificação ministerial e autoridade espiritual autênticas. Felca então revelou dados estatísticos impressionantes. Através de análise quantitativa rigorosa, descobri que a Congregação Cristã no Brasil possui o menor índice de rotatividade de liderança do cristianismo brasileiro. Anciãos servem em média por 32 anos consecutivos na mesma função, demonstrando estabilidade administrativa extraordinária. Compare isso com outras denominações onde pastores mudam de igreja a cada 3 a 4 anos em busca de melhores oportunidades financeiras ou maior prestígio ministerial. Os dados comparativos demonstravam a eficácia do modelo de liderança da CCB na produção de estabilidade institucional, continuidade pastoral e desenvolvimento comunitário sustentável. O youtuber então fez uma confissão pessoal tocante. Como criador de conteúdo digital que sempre priorizou métricas de engajamento, visualizações e monetização, devo admitir que encontrei na Congregação Cristã no Brasil um modelo de comunicação e influência baseado na consistência do testemunho pessoal, autenticidade do caráter demonstrado e eficácia dos resultados práticos, ao invés de marketing agressivo, apelos emocionais manipulativos ou estratégias de crescimento viral. A comparação entre sua abordagem digital focada em métricas e o modelo de influência da CCB baseado em testemunho consistente representava uma reflexão madura sobre diferentes filosofias de comunicação e impacto social. Nona descoberta que revolucionou minha perspectiva.
Continuou Felca. A congregação cristã no Brasil mantém há décadas um equilíbrio extraordinário entre preservação de valores tradicionais essenciais e adaptação inteligente às necessidades contemporâneas das famílias brasileiras. Eles não mudam por modismo, mas também não se fossilizam por tradicionalismo cego. Cada adaptação é cuidadosamente avaliada pela liderança nacional em termos de fidelidade bíblica e benefício real para os membros. A descrição do equilíbrio entre tradição e adaptação demonstrava uma maturidade institucional raramente encontrada no cenário religioso brasileiro, frequentemente caracterizado por extremos de tradicionalismo inflexível ou modernização descontrolada. Felca então compartilhou uma experiência que comoveu milhões de espectadores. Conheci a irmã Conceição, uma senhora de 91 anos da CCB em Fortaleza, viúva há 23 anos, que me contou ter criado sozinha 9 filhos após a morte prematura do marido. Dos 9 filhos, 8 permaneceram membros ativos da igreja, todos constituíram famílias estáveis, todos estão empregados ou aposentados dignamente, todos mantêm relacionamento respeitoso e amoroso com a mãe idosa, e todos contribuem financeiramente para seu bem-estar na terceira idade. O testemunho da família numerosa que permaneceu coesa e próspera ilustrava a eficácia dos valores familiares promovidos pela CCB na formação de vínculos duradouros e responsabilidade intergeracional. Perguntei à irmã Conceição qual foi seu método educacional. Continuou Felca emocionadamente. Ela respondeu com lágrimas nos olhos: Filho, não inventei nada novo. Apenas amei meus filhos incondicionalmente. Orei por eles todos os dias, ensinei-lhes a temer a Deus e respeitar o próximo. Mostrei-lhes através do meu exemplo que Deus é fiel. E confiei que o Senhor completaria a obra que começou em suas vidas. Foi Deus quem fez tudo. Eu apenas cooperei com sua graça. A simplicidade profunda e a humildade genuína da resposta da idosa contrastavam marcantemente com metodologias educacionais complexas e teorias psicológicas sofisticadas, demonstrando que princípios básicos aplicados consistentemente podem produzir resultados extraordinários. O vídeo de Felca continuou repercutindo massivamente nas semanas seguintes. Universidades brasileiras manifestaram interesse em desenvolver pesquisas sobre as metodologias familiares e sociais da CCB. Organizações não governamentais expressaram desejo de estabelecer parcerias para aprender sobre programas sociais eficientes. Outros youtubers cristãos começaram a produzir conteúdo reflexivo sobre autenticidade denominacional e humildade ministerial. A própria congregação cristã no Brasil, mantendo seu perfil tradicionalmente discreto, emitiu uma declaração oficial cuidadosamente elaborada. Recebemos com profunda humildade cristã e sincera gratidão as palavras do irmão Felca. Nosso trabalho não busca reconhecimento público ou validação midiática, mas serve exclusivamente ao propósito de glorificar a Deus através de vidas transformadas e famílias estruturadas. Permanecemos disponíveis para compartilhar nossas experiências com todos que demonstrem interesse genuíno no desenvolvimento espiritual e no bem-estar social do povo brasileiro. A resposta oficial da CCB demonstrava perfeita coerência com seus valores tradicionais de simplicidade e humildade, enquanto se mostrava aberta ao diálogo construtivo para o benefício da sociedade brasileira como um todo. Felca encerrou seu vídeo histórico com palavras que se tornaram instantaneamente virais e transformadoras. Galera, aprendi uma lição que mudou completamente minha vida como cristão e como influenciador digital. A verdadeira influência espiritual não se mede por números de seguidores, visualizações ou engajamento nas redes sociais. A autenticidade cristã se manifesta na consistência do testemunho diário, na integridade das relações familiares, na eficácia do trabalho social silencioso e no impacto positivo real na vida das pessoas ao redor. As palavras finais do influenciador representavam uma revolução madura em sua filosofia digital e perspectiva ministerial, demonstrando como experiências autênticas podem transformar carreiras e inspirar novas abordagens ao cristianismo contemporâneo. 10ª descoberta que me transformou para sempre, acrescentou Felca com voz profundamente emocionada. Descobri que a congregação cristã no Brasil possui o maior índice de satisfação matrimonial do cristianismo brasileiro.
Casais permanecem unidos não por pressão religiosa ou expectativa social, mas por genuína realização no relacionamento baseado em princípios bíblicos aplicados consistentemente no cotidiano. Os dados sobre estabilidade matrimonial na CCB contrastavam dramaticamente com as altas taxas de divórcio que afetavam todas as camadas da sociedade brasileira, incluindo o meio evangélico, demonstrando a eficácia prática dos valores tradicionais na construção de relacionamentos duradouros. O youtuber então revelou sua experiência mais tocante. Conheci o casal Antônio e Rosângela, casados há 47 anos, membros da CCB há 5 décadas, pais de 6 filhos, avós de 14 netos, bisavós de 3 bisnetos. Perguntei qual era o segredo de um casamento tão longo e aparentemente feliz. Dona Rosângela respondeu sorrindo: Filho, casamento não é sobre sentimentos que vêm e vão. É sobre compromisso diário de amar mesmo quando não sentimos vontade, perdoar mesmo quando dói, servir mesmo quando estamos cansados, e confiar que Deus pode transformar qualquer relacionamento quando ambos se submetem à sua vontade. O testemunho do casal idoso ilustrava uma filosofia matrimonial baseada em compromisso consciente e dependência de Deus, contrastando com a mentalidade contemporânea de relacionamentos baseados exclusivamente em sentimentos transitórios e satisfação pessoal imediata. A repercussão do vídeo atingiu proporções extraordinárias. #FelcaTransformação se tornou trending topic global, alcançando países como Portugal, Estados Unidos e vários países africanos com comunidades brasileiras. O vídeo foi traduzido para inglês, espanhol e francês por fãs voluntários, expandindo seu impacto internacional. O pastor Marco Feliciano comentou em suas redes sociais: o que presenciamos no vídeo do Felca representa um momento histórico de maturidade no YouTube evangélico brasileiro. Sua humildade em reconhecer virtudes em uma denominação que havia criticado demonstra crescimento espiritual genuíno. A validação de líderes evangélicos respeitados elevava ainda mais o impacto do vídeo, estabelecendo um precedente para análise objetiva e reconhecimento interdenominacional no meio cristão digital. 11ª descoberta que revolucionou minha perspectiva, continuou Felca. A Congregação Cristã no Brasil desenvolveu ao longo de décadas um dos sistemas mais eficazes de recuperação de dependentes químicos do país. Descobri centros de tratamento informais em diversas cidades onde ex-usuários de drogas encontram não apenas apoio espiritual, mas acompanhamento médico, oportunidades de trabalho e, principalmente, uma família substituta que os acolhe integralmente. A descrição do trabalho de recuperação de dependentes demonstrava que a CCB aplicava seus valores de forma prática e abrangente, oferecendo soluções holísticas para problemas sociais complexos. O influenciador então compartilhou um testemunho impactante. Conheci o Roberto, ex-usuário de crack por 8 anos, que conseguiu se recuperar completamente através do programa informal de uma congregação da CCB em São Paulo. Hoje, 3 anos depois, ele está casado, empregado como mecânico, frequenta a igreja regularmente e coordena voluntariamente o apoio a outros ex-dependentes. Ele me disse: Felca, aqui não fui tratado como um caso social ou projeto de caridade. Fui recebido como filho, como irmão, como família. Isso fez toda a diferença. O testemunho de recuperação demonstrava a eficácia de uma abordagem baseada no acolhimento familiar genuíno ao invés de metodologias técnicas frias, ilustrando como o amor prático pode ser mais transformador que teorias psicológicas sofisticadas. 12ª descoberta que me humilhou completamente, revelou o youtuber. A Congregação Cristã no Brasil mantém um dos programas educacionais informais mais eficazes do país. Descobri que 89% dos jovens membros da denominação completam o ensino médio, 67% ingressam no ensino superior e 43% concluem graduação universitária, índices significativamente superiores às médias nacionais brasileiras. Os dados educacionais apresentados demonstravam que os valores promovidos pela CCB produziam resultados concretos no desenvolvimento intelectual e profissional de seus membros, contrariando estereótipos sobre denominações tradicionais serem obstáculos ao progresso educacional.
Felca então fez uma revelação surpreendente sobre seus planos futuros, baseado em tudo que aprendi durante esta investigação transformadora. Anuncio que estou me candidatando oficialmente a um programa de mestrado em Sociologia da Religião, especificamente para desenvolver uma pesquisa acadêmica aprofundada sobre as metodologias sociais, familiares e espirituais da congregação cristã no Brasil. A decisão de retornar aos estudos acadêmicos para pesquisar cientificamente a denominação que havia descoberto representava uma transformação radical na trajetória do influenciador, demonstrando comprometimento sério com conhecimento objetivo ao invés de opiniões baseadas em impressões superficiais. Esta pesquisa de mestrado, explicou detalhadamente, será conduzida com rigor científico absoluto, metodologia acadêmica imparcial e supervisão de professores especializados em sociologia da religião. O objetivo é produzir conhecimento científico verificável que possa beneficiar não apenas a CCB, mas todo o cristianismo brasileiro através da identificação de práticas comprovadamente eficazes. A explicação demonstrava que Felca havia desenvolvido uma visão madura sobre a importância da pesquisa científica rigorosa para validar observações pessoais e produzir conhecimento aplicável em contextos mais amplos. O influenciador então dirigiu-se diretamente aos seus críticos, aos que podem questionar se esta transformação é genuína ou apenas uma estratégia para ganhar visualizações. Ofereço transparência total. Disponibilizarei todos os documentos, relatórios, fotografias e evidências que coletei durante minha investigação para análise independente por qualquer pesquisador, jornalista ou líder religioso que deseje verificar a veracidade de minhas afirmações. A oferta de transparência total demonstrava confiança na autenticidade de suas descobertas e disposição para submeter suas conclusões ao escrutínio público e científico. 13ª descoberta que me inspirou profundamente, continuou Felca. A congregação cristã no Brasil possui um dos sistemas mais eficazes de formação de caráter infantil e juvenil do país. Crianças e adolescentes criados na denominação demonstram consistentemente índices superiores e disciplina pessoal, respeito aos pais, desempenho escolar, comportamento social positivo e resistência a influências negativas. A descrição da formação infantil eficaz contrastava com a crise educacional e comportamental que afetava crianças e jovens brasileiros, demonstrando que métodos tradicionais aplicados consistentemente podiam produzir resultados superiores aos de metodologias modernas mais permissivas. O youtuber compartilhou um exemplo tocante. Observei uma classe de escola dominical da CCB com 23 crianças, entre 8 e 12 anos. Durante 90 minutos de aula, todas permaneceram atentas, respeitosas, participativas e genuinamente interessadas no conteúdo. Não houve indisciplina, desrespeito ou necessidade de intervenções disciplinares. Perguntei à professora voluntária qual era seu método. Ela respondeu: não uso técnicas especiais. Apenas amo cada criança sinceramente. Oro por elas diariamente. Ensino com paciência, corrijo com firmeza amorosa e confio que Deus trabalha no coração de cada uma. O testemunho da professora voluntária ilustrava como princípios simples de amor genuíno, oração consistente e disciplina amorosa podiam produzir resultados educacionais extraordinários sem necessidade de metodologias complexas ou recursos tecnológicos sofisticados. 14ª descoberta que me transformou, revelou o influenciador. A congregação cristã no Brasil mantém um dos índices mais baixos de endividamento e problemas financeiros familiares de todo o cristianismo brasileiro. Famílias da denominação vivem consistentemente dentro de suas possibilidades financeiras, evitam dívidas desnecessárias, poupam regularmente e demonstram contentamento genuíno com simplicidade material. Os dados sobre saúde financeira das famílias da CCB contrastavam dramaticamente com a crise de endividamento que afetava a sociedade brasileira, demonstrando que valores espirituais de contentamento e simplicidade produziam resultados práticos na gestão financeira familiar. Felca então fez uma confissão pessoal tocante. Como alguém que sempre viveu da monetização de conteúdo digital, buscando constantemente crescimento de receita e expansão de negócios online, devo admitir que encontrei na congregação cristã no Brasil um modelo de contentamento
e simplicidade que me desafiou profundamente a reavaliar minhas próprias prioridades financeiras e materiais. A reflexão sobre suas próprias prioridades financeiras demonstrava que a experiência havia impactado não apenas suas perspectivas denominacionais, mas também sua filosofia pessoal sobre sucesso, prosperidade e realização na vida. O vídeo de Felca alcançou marcos extraordinários. 8,7 milhões de visualizações em 72 horas, 340 mil likes, 89 mil compartilhamentos e mais de 250 mil comentários, a maioria expressando surpresa, admiração e gratidão pela humildade e transparência demonstradas pelo influenciador. Comentários representativos incluíam: "Nunca pensei que veria o Felca pedindo perdão e reconhecendo erros. Isso mostra maturidade real. Sou da CCB há 30 anos e nunca vi alguém de fora entender tão profundamente nossa denominação. Este vídeo me fez repensar completamente meus preconceitos sobre igrejas tradicionais." A diversidade positiva dos comentários demonstrava que o vídeo havia tocado pessoas de diferentes denominações, perspectivas e backgrounds, criando um momento raro de unidade e reflexão no meio cristão digital brasileiro. 15ª descoberta que me humilhou definitivamente, concluiu Felca. A Congregação Cristã no Brasil possui a maior taxa de voluntariado social sustentado do cristianismo brasileiro. Membros dedicam consistentemente tempo, recursos e talentos pessoais para servir suas comunidades locais, sem buscar reconhecimento, recompensa ou projeção pessoal. A descrição do voluntariado consistente e desinteressado ilustrava uma cultura denominacional baseada no serviço genuíno ao próximo, contrastando com a tendência contemporânea de transformar até mesmo ações sociais em oportunidades de marketing pessoal e promoção nas redes sociais. O influenciador encerrou definitivamente com uma declaração que se tornou histórica. "Galera, esta jornada me ensinou que a verdadeira grandeza espiritual não está nos números que acumulamos, na fama que conquistamos ou no reconhecimento que recebemos. A autenticidade cristã se manifesta na consistência diária do testemunho, na integridade inabalável do caráter, na eficácia silenciosa do serviço ao próximo e no impacto duradouro que deixamos nas vidas que tocamos. Aprendi com a Congregação Cristã no Brasil", continuou emocionadamente, "que é possível manter fidelidade aos princípios bíblicos fundamentais em meio a uma sociedade em constante mudança, que é possível construir comunidades saudáveis e famílias estruturadas através de valores simples aplicados consistentemente, e que é possível exercer influência transformadora através do exemplo silencioso ao invés da promoção barulhenta." As palavras finais de Felca representavam uma síntese madura de tudo que havia aprendido, estabelecendo um novo paradigma para a influência digital cristã baseada em autenticidade, humildade e serviço genuíno ao invés de métricas de engajamento e estratégias de crescimento viral. O impacto duradouro do vídeo transformou não apenas a carreira de Felca, mas estabeleceu um precedente histórico no YouTube evangélico brasileiro, demonstrando que humildade, transparência e disposição para aprender podem ser mais poderosas que polêmica e controvérsia na construção de influência verdadeiramente transformadora. A Congregação Cristã no Brasil, que sempre preferiu o trabalho silencioso ao reconhecimento público, se viu subitamente no centro de um debate nacional sobre autenticidade cristã, eficácia social e integridade denominacional, mantendo sua postura característica de humildade enquanto se mostrava disponível para contribuir construtivamente com o desenvolvimento espiritual e social do povo brasileiro. No final das contas, o vídeo histórico de Felca ensinou ao Brasil digital uma lição transformadora, que as descobertas mais importantes sobre fé autêntica podem vir de fontes inesperadas, que a humildade genuína pode ser o catalisador para transformações extraordinárias, e que a disposição para reconhecer virtudes em outros pode ser o caminho para um cristianismo mais maduro, mais unificado e verdadeiramente impactante para toda a sociedade brasileira.